Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado, parte 16, capítulo 168. Stussy, a sempre encantadora beleza, apareceu hoje num impecável taier branco, complementado por um pequeno chapéu branco adornado com uma rosa. Seus braços esguios repousavam graciosamente à sua frente como os de uma nobre, com uma delicada bolsa pendurada na dobra do braço. Cada gesto dela parecia deliberadamente aperfeiçoado. Até mesmo o simples ato de descer a passarela carregava um fascínio inebriante que aguçava os sentidos. Ortorin pensou consigo mesmo. Realmente, ela faz jus ao seu título de rainha do Distrito do Prazer. O próprio Distrito do Prazer nem era tão antigo assim, mal tinha 2 anos desde sua fundação. Mesmo assim, em tão pouco tempo, Stussy o transformou em uma das organizações de inteligência mais formidáveis do submundo. É claro que o imenso apoio financeiro e material do governo mundial teve sua parcela de culpa, mas também dizia muito sobre a habilidade e astúcia da mulher. Ao se aproximar de Ortorin e Katakuri, Stussy cobriu a boca com uma das mãos num gesto fingido de timidez, dando uma risada doce. Ter 2 homens tão bonitos me esperando aqui, que delícia. Senhorita Stussy, quanto tempo? Cumprimentou Katakuri, com o rosto ainda tão frio como sempre. Ortorin esboçou um leve sorriso. Há muito tempo ouço falar da elegância incomparável da rainha do Distrito do Prazer. Vendo você hoje, posso afirmar que essa reputação é verdadeiramente merecida. Vice-almirante Ben dos Fuzileiros Navais, famoso por suas inúmeras conquistas. Há muito tempo ouço dizer que você é a estrela em ascensão da próxima geração. Mas devo dizer que você é ainda mais elegante e heróico pessoalmente do que em fotografias. Respondeu Stussy com uma risada alegre. Após essa rodada de elogios, Katakuri, Ortorin e Stussy deixaram o porto juntos e seguiram em direção à ilha. Não era que a presença de Stussy exigisse tal escolta. Na verdade, ela e Lufeld eram as únicas convidadas com chegada prevista para aquele dia. E não havia mais ninguém para receber. Era preciso admitir, as habilidades sociais de Stussy eram simplesmente impecáveis. Ao longo do caminho, sua conversa era animada e inteligente, porém sempre refinada e apropriada, jamais ultrapassando os limites. Naturalmente, Ortorin achou a companhia dela agradável. Ao chegarem ao castelo, Katakuri acompanhou Stussy até seus aposentos de hóspedes e estava prestes a partir. Mas nesse instante, Stussy enfiou um dedo na barra do casaco de Ortorin e disse: Vice-almirante Ben, tenho alguns assuntos pessoais que gostaria de discutir com o senhor. O senhor teria algum tempo? Enquanto falava, ela lançou deliberadamente um olhar sedutor para Ortorin bem na frente de Katakuri. Katakuri, percebendo a situação, deu um tapinha discreto no ombro de Ortorin. Torin, tenho assuntos a tratar. Vou deixá-lo aqui. Ortorin, é claro, não recusou. Ele acenou levemente com a cabeça e entrou na sala com Stussy. Assim que entrou, Stussy fechou a porta imediatamente. Tirou uma pequena caixa preta da bolsa, abriu-a e colocou-a sobre a mesa. Só então pareceu relaxar e disse: interferência de sinal concluída. Vice-almirante Ben, um prazer finalmente conhecê-lo. Não me apresentei formalmente, mas tenho certeza de que o senhor já sabe quem eu sou. CP0, agente sênior Stussy, respondeu Ortorin com expressão firme, como se a resposta fosse óbvia. Stussy manteve seu sorriso encantador enquanto se inclinava ligeiramente para frente. Então, vice-almirante Ben, qual é o seu verdadeiro propósito aqui na ilha Whole Cake? Para um fuzileiro naval aparecer tão abertamente na festa do chá dos piratas da Big Mom. Isso não parece um pouco inapropriado? Sem rodeios. O governo mundial sabe exatamente quem eu sou. Quanto a ser apropriado ou não, eu diria que é perfeitamente aceitável. Aliás, os fuzileiros navais já relataram esta operação a Mary Geoise. Ortorin deixou-se cair no sofá, recostando-se casualmente enquanto cruzava uma perna sobre a outra. Após uma breve pausa, o olhar de Ortorin escureceu ao encarar Stussy. Então, senhorita Stussy, a senhora está aqui para me interrogar? Stussy pareceu sentir o peso em seus olhos, mas apenas soltou uma risadinha suave, acenando com a mão de forma brincalhona. Você entendeu errado, vice-almirante Ben. Eu só queria lembrá-lo de estar atento à sua posição. Antes que Ortorin pudesse responder, Stussy sentou-se ao lado dele, encostando-se naturalmente em seu braço. Sua voz tornou-se suave. Cheguei hoje, enquanto você já está aqui há vários dias, não é? Gostaria de saber se você conseguiu reunir alguma informação útil ou conhecimento que possa compartilhar comigo. Ortorin não se intimidou. Claro, ele era casado no papel, mas na realidade, vivia como um solteirão convicto. E daí se alguém se aproximasse um pouco demais? Recostando-se no sofá, apreciando a leve fragrância que emanava de Stussy, sua expressão séria se transformou em um sorriso. Sim, anos atrás, os piratas da Big Mom entraram em conflito com nós, fuzileiros navais, por causa do grupo de pesquisa Mads. No fim, os piratas da Big Mom levaram César com eles. Presumo que a senhora esteja ciente disso, senhorita Stussy? Você está sugerindo que Lilin provavelmente já sabe minha verdadeira identidade há muito tempo? Stussy suspirou com uma leve resignação. Eu já imaginava isso há tempos. Mas como diz o ditado, enxergue através, mas não revele. Já que Lilin nunca mencionou nada, naturalmente também me mantive em silêncio. Nesse entendimento tácito em que todos fingem não saber, mas secretamente sabem, os negócios e as negociações se tornam muito mais fáceis, não é, vice-almirante Ben? Era evidente que Charlotte Lilin era astuta, mas Stussy não ficava atrás. A presença de César entre os piratas da Big Mom não era nenhum segredo. Com ele por perto, os antigos segredos da Mads jamais poderiam ser escondidos de Charlotte Lilin, assim como a identidade de Stussy. No entanto, como disse Stussy, esse acordo tácito, em que as verdades permaneciam não ditas, na verdade tornava as negociações delicadas muito mais convenientes. Eu não estava falando sobre sua identidade, Ortorin balançou a cabeça antes de continuar. O que eu quis dizer é que os piratas da Big Mom agora têm uma linha de produção militar totalmente desenvolvida, de acordo com as investigações de mercado do nosso G5 no submundo. Embora eu imagine que isso possa soar como dar uma palestra a uma especialista. Como uma das governantes do submundo, senhorita Stussy, você deveria saber melhor do que ninguém a participação que os piratas da Big Mom detêm no mercado de armas atual. Stussy assentiu com a cabeça, mas não respondeu. Diante disso, Ortorin prosseguiu. E pelo que entendi, o governo mundial pretende delegar a produção militar, buscando parceiros em todo o mundo. Acredito que os piratas da Big Mom sejam os candidatos perfeitos. Ortorin era, acima de tudo, direto. Já que Charlotte Lilin concordara em dividir seus lucros com ele, estava determinado a levar o negócio adiante.
Só assim conseguiria adquirir a tecnologia bélica que a G5 precisava para construir suas próprias linhas de produção e alcançar seu primeiro objetivo, a autossuficiência. Então o vice-almirante bem pretende fazer lobby para os piratas da Big Mom nessa questão? Perguntou Stussy, endireitando um pouco a postura. Ouvi dizer que essa decisão está sob a supervisão da sua agência de proteção animal. Certamente, senhora Stussy, a senhora pode prestar alguma assistência. Quanto a ser lobista, sim, pode-se dizer assim. Tem um acordo separado com os piratas da Big Mom sobre este assunto, embora os detalhes não sejam algo que eu possa compartilhar com a senhora. Ortoren falou com um sorriso sincero. Entendi. Stussy fingiu ter compreendido de repente com uma expressão brincalhona. Então ela se recostou no braço de Ortoren mais uma vez, sorrindo docemente. E se eu te ajudasse, o que eu ganharia com isso? Antes que Ortoren pudesse responder, ela regalou os olhos inocentemente, fixando o olhar nele. Para ser honesto, vice-almirante Ben, a CP já reduziu as opções a 2 candidatos, os piratas das feras de Kaido e os piratas da Big Mom de Linlin. No momento, apenas esses 2 podem atender às exigências de Mary Geoise para a produção de armas. O problema é que o governo mundial tende mais para o lado de Kaido, porque Wano oferece mais do que apenas armas. Pedra do Mar? Ortoren suspirou baixinho. Era isso. Em termos de produção militar, os piratas da Big Mom não estavam em desvantagem em comparação com os piratas das feras. Na verdade, a capacidade industrial de Toto Land superava em muito a de Wano, com maior eficiência também. Mas Kaido tinha uma vantagem natural. Ele podia combinar armas com Pedra do Mar. Wano era a maior fonte conhecida dessa pedra no mundo. Toto Land também possuía alguns recursos de Pedra do Mar, mas comparados a Wano, eram insignificantes. Eles não conseguiam nem suprir suas próprias necessidades, quanto mais vender. Capítulo 169. Ao ver a rapidez com que Ortoren juntou as peças do quebra-cabeça, Stussy sorriu. Você tem toda a razão. Kaido controla vastas reservas de Pedra do Mar, e a maioria desses depósitos fica nas profundezas do oceano, tornando sua extração incrivelmente difícil. Minas a céu aberto como as de Wano são extremamente raras. Nos últimos anos, com a eclosão da Grande Era dos Piratas, o número de piratas disparou. Vilões estão por toda parte, e os usuários de Akuma no Mi se multiplicaram. É por isso que a Pedra do Mar se tornou um dos recursos mais cobiçados por Mary Geoise. Ela fez uma breve pausa antes de continuar. Essa é a vantagem que os piratas das feras têm. Comparados a eles, os piratas da Big Mom ficam devendo nesse quesito. Quanto à capacidade de produção, Kaido pode não se igualar a Linlin, mas ainda é suficiente para satisfazer as necessidades atuais de Mary Geoise. Sua ideia seria muito difícil de ser aprovada. Mesmo se eu interviesse, não há garantia de que teria sucesso. Sem falar que você ainda não me disse o que eu ganho com isso. Ortoren começou a tamborilar levemente os dedos no braço do sofá, com uma expressão pensativa e silenciosa. Ao ver isso, Stussy não insistiu. Em vez disso, levantou-se graciosamente e foi preparar o chá, cantarolando baixinho enquanto se movia. Quando ela voltou e lhe serviu uma xícara, Ortoren finalmente sorriu e falou. A curto prazo, talvez não haja muita diferença na tecnologia militar, mas daqui a 2 anos, as coisas podem mudar. Acredito que os piratas da Big Mom têm um potencial de avanço muito maior do que a tripulação do Kaido. Isso não seria motivo suficiente para compensar algumas de suas desvantagens? O raciocínio é sólido, admitiu Stussy ao sentar-se à sua frente. Cruzando as pernas longas e elegantes, tomou um gole de chá com compostura antes de acrescentar. Mas especulação sem fundamento não é o mesmo que evidência. É improvável que Mary Geoise aceite sua estimativa sem provas. Não é totalmente sem provas. Ortoren ergueu sua xícara de chá e bebeu lentamente. Ah? Um lampejo de curiosidade passou pelos olhos de Stussy. O que você quer dizer? Um dos convidados deste chá é Don Quixote do Flamingo. A senhora o conhece, senhorita Stussy? Perguntou Ortoren com voz calma. Um pouco. Stussy assentiu levemente. Seu status é incomum. No Mar do Norte, ele exerce considerável influência. Desde o início da Grande Era dos Piratas, sua família se dedicou inteiramente à pirataria. Ele até enviou pessoas a Mary Geoise diversas vezes para tentar conseguir uma vaga entre os Shichibukai, mas sempre foi rejeitado. Através dos meus laços com a família Charlotte, obtive algumas informações, insignificantes à primeira vista, mas de importância crucial. Inicialmente pretendia reportá-las à sede, mas agora parece que terei que compartilhá-las com você, senhorita Stussy. Disse Ortoren, fingindo relutância. Stussy fez um biquinho, fingindo desagrado. Vice-almirante Ben, você vai me deixar triste falando desse jeito. Eu quebrei a cabeça para te dar conselhos, oferecer estratégias, e mesmo assim você continua me mantendo à distância. Ortoren deu uma risadinha, mas não respondeu, continuando em vez disso. Você deve ter ouvido falar do que está acontecendo em Fleavance, no Mar do Norte. Uma grande onda de distúrbios está prestes a eclodir por lá, o que reduzirá drasticamente a produção de chumbo branco. Corre o boato de que o governo mundial já começou a estocar o metal, não é? Houve relatos nesse sentido, admitiu Stussy com um leve aceno de cabeça. O chumbo branco não é apenas um metal precioso cobiçado pela nobreza, continuou Ortoren. É também um recurso consumível para armamentos militares de alta tecnologia. Essa é a verdadeira razão pela qual seu preço se mantém tão alto. Para criar armas de precisão com a máxima compatibilidade, o chumbo branco é indispensável. Atualmente não existe outro metal natural no mundo que possa substituí-lo. Estou certo, senhorita Stussy? Isso mesmo. Stussy assentiu sem hesitar. Assim que Fleavance cair, a família Don Quixote quase certamente se aliará aos piratas da Big Mom para monopolizar a mineração de chumbo branco no Mar do Norte. Como os piratas da Big Mom já competem com os piratas das feras na área de armamentos, é lógico que se linem garantir essa vantagem. A produção de armamentos de ponta de Kaido será inevitavelmente limitada pelo chumbo branco. É por isso que acredito que nos próximos anos, os piratas da Big Mom ultrapassarão os piratas das feras em tecnologia de fabricação e assumirão a liderança. A voz de Ortoren era firme. Os olhos de Stussy perderam o brilho brincalhão, assumindo uma expressão séria. Informações como essa,
E nossa agência de proteção contra a pirataria não detectou nada. Se for esse o caso, então Kaido com a Pedra do Mar e os piratas da Big Mom com a chumbada âmbar. Ambos os lados possuem vantagens únicas. Tic, isso complica as coisas. A Pedra do Mar pode ser o recurso mais poderoso de Kaido, mas não é verdadeiramente exclusiva. O chumbo branco, por outro lado, existe apenas em Fleavance. E quando a família Don Quixote selar sua aliança com os piratas da Big Mom, Kaido não poderá estender seu alcance ao Mar do Norte. Ele simplesmente não tem poder suficiente, lembrou Ortoren mais uma vez. Stussy tomou um gole de chá com um olhar pensativo. Após um longo silêncio, ela falou: se essa informação for confirmada, então a competitividade dos piratas da Big Mom de fato se igualaria à de Kaido. Talvez até a superasse. Com a minha mediação, a cooperação que você busca poderia muito bem ser concretizada. Contudo, seus lábios se curvaram em um sorriso malicioso. Vice-almirante Ben, você ainda não me disse. O que eu ganho se te ajudar? Nesse momento, Ortoren se jogou dramaticamente no sofá, deitando-se de costas com uma pose de quem está se esparramando. Se é minha beleza e meu corpo que vocês querem, então por todos os meios me levem. Eu me sacrificarei pela causa. Qualquer posição que vocês quiserem, eu topo. Stussy pescou surpresa, depois soltou uma risada brincalhona. Embora eu admita estar tentada por sua aparência forte e heroica, vice-almirante Ben, não me entenda mal. Não sou tão fácil ou casual assim. Ao ouvir isso, Ortoren endireitou-se novamente observando-a. Então, o que você quer de mim? Spandini da CP9 sempre me diz que você é um amigo leal, que o ajudou muitas vezes. Quanto a mim, tenho um pouco de ambição dentro da CP. Espero subir mais alto, ir mais longe. Por um breve instante, uma sombra tênue cruzou os olhos de Stussy. Em silêncio, ela pensou consigo mesma. Se eu pudesse ser mais alta, enxergar mais longe, talvez eu pudesse vislumbrar a liberdade. Ninguém se contenta em ser a sombra de outra pessoa, ou uma ferramenta para ser controlada pelo resto da vida. Com Stussy não era diferente, mesmo sendo um clone. Apesar de suas origens, ela nunca se viu como inferior. Possuía vontade própria, uma essência completa. Não era um substituto nem uma ferramenta. Mas a época e as circunstâncias a impediam de desafiar abertamente seu destino. Mesmo assim, não desistiu da luta. Se conseguisse ascender o suficiente, talvez encontrasse uma saída para sua prisão. Mas tudo isso passou num instante, escondido por trás de uma máscara impecável. Quanto mais bonita a mulher, melhor ela é em disfarçar. Stussy não era exceção. Com facilidade, ela escondeu suas verdadeiras emoções e continuou sorrindo. Então, eu quero sua amizade, vice-almirante Ben. Gostaria de ser contado entre seus amigos. Inclinando-se para frente, sua voz assumiu um tom sutil e sugestivo. Por favor, note que o eu, aqui representa apenas a minha vontade pessoal. Quero ser sua amiga em caráter privado, Ortoren. Sentado no sofá, Ortoren a estudou atentamente. Ele sentia que havia algo mais por trás de suas palavras, mas não conseguia definir exatamente o que. Mesmo assim, isso não mudou a resposta dele. Um sorriso caloroso se espalhou pelo seu rosto enquanto ele a sentia. Duvido que alguém recusaria um convite de amizade de uma mulher tão bonita quanto você. Então, obrigada. Stussy riu baixinho, depois olhou para ele com uma seriedade rara. Quando eu voltar da ilha Whole Cake, começarei a fazer recomendações aos meus superiores. Pode ficar tranquilo, vice-almirante Ben, por amizade. Farei o possível para que seu nome não conste nos relatórios. Naquele momento, Stussy acreditou que Ortoren poderia um dia se tornar uma força que a ajudaria em sua busca pela liberdade. Por essa possibilidade, ela estava disposta a protegê-lo de maneiras pequenas e aparentemente insignificantes. Ela fez isso pela amizade delas e pelo seu próprio futuro. Talvez um dia, esses pequenos gestos rendessem frutos que ela jamais imaginou. Capítulo 170. A festa do chá na ilha Whole Cake durou uma semana inteira, durante a qual Ortoren fez amizade com muitas figuras do submundo. Aquele desgraçado do Doflamingo era completamente desequilibrado. Ele chegou ao ponto de apresentar Ortoren a um escroque especializado em contrabando de órgãos humanos. A princípio, Ortoren ficou atônito. Por que diabos você está me apresentando esse cara? Não vou vender os órgãos dos nossos fuzileiros navais. Mais tarde, Doflamingo sussurrou para ele em particular que já havia consultado Moria. Aqueles trabalhadores zumbis conseguiam funcionar perfeitamente bem mesmo sem seus órgãos. Só então Ortoren percebeu a verdade. Aquele desgraçado pretendia vender os órgãos de escravos piratas mortos. Desumano. Como homem de justiça, Ortoren jamais poderia participar de algo tão vil. Era algo sombrio demais. Ele disse a Doflamingo sem rodeios que nunca se envolveria. Era cruel demais. Doflamingo, é claro, ignorou o assunto. Ele nasceu bastardo, não se importava nem um pouco e simplesmente resolveria tudo sozinho. Ortoren não tinha muito o que dizer. Doflamingo não era seu subordinado, apenas um sócio. Ele não tinha autoridade para impedi-lo. No fim, tudo que Ortoren pôde fazer foi balançar a cabeça, sentindo uma pontada de pena daqueles piratas que não conseguiam nem descansar em paz depois da morte. A festa do chá em si transcorreu sem incidentes. Todos que haviam recebido um convite compareceram e ninguém causou problemas. O que se seguiu foi a habitual série de casamentos políticos. Charlotte Linen selecionava pessoalmente aqueles que considerava dignos, usando seus filhos em idade de casar como moeda de troca para garantir seus noivados. Isso expandiu ainda mais a rede de influência dos piratas da Big Mom, ao mesmo tempo que fortaleceu sua rede de inteligência. Na verdade, esses chás sempre terminavam em casamentos arranjados. Os filhos da família Charlotte já estavam acostumados com isso há muito tempo. Os escolhidos se casavam, enquanto os demais seguiam com suas vidas. Não apenas seus filhos, mas a própria Charlotte Linen também escolheu um novo marido após o término do encontro, preparando-se para mais um de seus inúmeros casamentos. Ortoren não tinha o menor interesse nessa farsa ridícula. Assim que a festa do chá terminou, antes mesmo que Charlotte Linen pudesse mencionar algo sobre o casamento da mamãe, ele trocou algumas palavras rápidas com Katakuri e saiu apressadamente. Ele havia chegado com Moria, mas quando chegou a hora de partir, Moria se recusou a ir. Ele insistiu em ficar na ilha Whole Cake, dizendo que precisava absolutamente presenciar o casamento de Charlotte Linen pessoalmente para demonstrar respeito ou alguma bobagem do tipo. Ele também contou a Ortoren que posteriormente já havia combinado de se encontrar com o Dr. Ogbak em outra ilha. Assim que finalizasse o acordo com ele, prometeu que procuraria Ortoren imediatamente para
para dar prosseguimento à próxima etapa da cooperação. Ortorin suspeitava que Moria estivesse procurando uma oportunidade para fugir. Com um tom grave, ele advertiu seu parceiro. Se ousasse fugir, os fuzileiros navais do G5 o caçariam até os confins da terra e o esfolariam vivo. Abalado, Moria jurou repetidas vezes que não fugiria de jeito nenhum. Enquanto Ortorin retornava à base naval G5, a festa do chá na ilha Whole Cake chegava ao fim. Enquanto isso, o governo mundial se preparava para convocar uma grande conferência. O Conselho Mundial, realizado a cada 4 anos, estava prestes a começar. A marinha estava tão ocupada como sempre, enviando inúmeros comandantes para formar frotas de escolta. Sua tarefa era proteger as famílias reais das nações aliadas que viajavam pelos mares para participar do Conselho Mundial em Mary Geoise. Mas quando Ortorin retornou à base naval G5, ele ainda não havia recebido nenhuma ordem do quartel-general para escoltar ninguém. Parecia que essa missão não tinha nada a ver com ele. Naquele momento, dentro do escritório de Ortorin na base naval G5, Momonga segurava uma Akuma no Mi na mão, olhando para ela com curiosidade e incredulidade. Comer isso, realmente te dá poderes como os do Kaido? Mais ou menos. A cor é diferente, porém transforma você em um dragão rosa. Então não um dragão azul, mas um dragão rosa. Ortorin respondeu casualmente e acrescentou: você vai comer ou não? Se não for, pare de mexer nisso. Mostre um pouco de respeito pela comida, ok? Dito isso, Momonga jogou a preciosa Akuma no Mi na mesa de Ortorin sem hesitar e balançou a cabeça. Não vou comê-la. Não tenho intenção de me tornar um marinheiro de água doce. Espere até Gion voltar e veja se ela se interessa. Deixando de lado o assunto da Akuma no Mi, Momonga recostou-se no sofá e perguntou: então, o QG não te avisou sobre esse Conselho Mundial? Notificar-me sobre o que? Perguntou Ortorin intrigado. Os fuzileiros navais também participam do Conselho Mundial. Sempre há uma delegação enviada. Parece que você não faz parte disso, disse Momonga com um tom de desprezo evidente. Você fala como se estivesse na lista. Mary Geoise não é exatamente um lugar divertido. Não me interessa nem um pouco ir. Quanto ao que você está falando, o almirante Sengoku me perguntou na minha volta. Eu disse a ele que não estava interessado. Ortorin acenou com a mão, demonstrando desdém. Ele não estava mentindo. Sengoku realmente havia perguntado, e Ortorin genuinamente não tinha interesse no Conselho Mundial. Corria a notícia de que Garp também se recusará a comparecer como representante da marinha. Sob pressão e persuasão de Sengoku, ele em vez disso partiu às pressas para o Novo Mundo durante a noite com Bogard a reboque, liderando uma caçada em larga escala a Drácula Mihawk. Antes disso, Garp havia criticado especificamente Ortorin por causa do Dendemushi, xingando-o bastante. Ele reclamou que finalmente conseguirá um tempo livre no quartel-general, só para ser prejudicado por aquele desgraçado do Ortorin. A princípio, Ortorin negou veementemente, insistindo que não era culpa dele. Mas Garp lhe disse sem rodeios que Sengoku já o havia traído. Isso não deixou a Ortorin outra escolha senão se desculpar, tentando amenizar a situação. Por dentro, porém, ele murmurou que Sengoku era extremamente imprevisível. Melhor ficar longe de um trapaceiro como ele no futuro. Era mais seguro trabalhar com alguém honesto como Zephyr Sensei. Ainda assim, durante essa conversa, Ortorin confirmou uma informação interessante. Depois de causar problemas no Mar do Sul, Dragon estava se escondendo em uma ilha no Mar do Leste. Ele não revelou a localização exata para Garp, mas contou que havia encontrado seu verdadeiro amor, uma simples garota do campo, cuja família administrava uma fazenda de laticínios. Eles já haviam se casado em uma pequena vila do Mar do Leste, e sua esposa estava grávida. Essa notícia deixou Garp muito animado. Em pouco tempo, ele seria avô. Dragon chegou a discutir planos com ele, dizendo que, como seu trabalho era perigoso, não poderia criar a criança sozinho. Assim que o bebê nascesse, ele o enviaria para a Vila Fuxia, pedindo a Garp que cuidasse de seu neto. Garp parecia mais do que disposto. Pelo jeito como se gabou para Ortorin, ele tinha toda a intenção de criar o garoto para ser um fuzileiro naval excepcional. Ortorin ofereceu parabéns sem muita convicção, esperando silenciosamente que Garp não acabasse tossindo sangue de frustração algum dia. Garp também revelou que o governo mundial pretendia responder oficialmente à questão do exército revolucionário durante o Conselho Mundial. Pelo que parece, Dragon não teria muitos dias de paz restantes no Mar do Leste. Enquanto a situação mundial mudava drasticamente, as coisas no G5 permaneciam relativamente estáveis. O novo mundo continuava tão caótico como sempre, não ia se acalmar só porque o governo mundial realizou uma reunião. Ainda assim, havia algo que valia a pena notar. A construção na ilha da construção naval estava agora concluída. Os trabalhadores piratas com sorrisos de orelha a orelha haviam retornado aos seus postos, finalmente contribuindo para a causa da justiça dos fuzileiros navais. O plano era que o sistema estivesse totalmente operacional dentro de um mês, com os navios de guerra começando a ser lançados um após o outro. Isso daria à marinha do G5 seus primeiros passos rumo à construção naval independente. No entanto, a nova tecnologia de pedra do mar que Ortorin trouxera do Dr. Vegapunk ainda não era totalmente compreendida pelo Mestre Tom. A produção provavelmente sofreria um atraso de 10 a 15 dias. Além disso, Ortorin também enviou por fax a tecnologia ancestral que obteve de Moria, a técnica de conversão de navios de guerra em ilhas. Ele queria que a oficina de Tom a estudasse o mais rápido possível. Se viável, a base naval G5 se tornaria o primeiro local experimental, cooperando plenamente para transformar a base em uma fortaleza capaz de se transformar em um navio de guerra. Entretanto, Doflamingo havia cruzado mais uma vez o Cowbelt e retornado ao Mar do Norte. Ele havia decidido lançar seu grande golpe durante o Conselho Mundial, com a alta cúpula da marinha concentrada em Mary Geoise para proteger a conferência. Seu controle sobre outros territórios inevitavelmente diminuiria. Doflamingo pretendia aproveitar essa brecha para atacar o tributo celestial e já havia mapeado a rota. Ortorin só podia desejar-lhe sucesso, esperando que ele conseguisse realizar tudo com perfeição e garantisse a posição de Shichibukai de uma só vez. Do lado da marinha, como Sengoku estava plenamente ciente das implicações mais profundas da cooperação da família Don Quixote com o G5, os fuzileiros navais entrariam no jogo, contanto que Mary Geoise não bloqueasse a candidatura de Doflamingo ao posto de Shichibukai. Por ora, tudo parecia estar correndo exatamente conforme os planos de Ortorin. Capítulo 171.
Novo Mundo, Base Naval G5. Hoje Ortorin não tinha nada importante para fazer, então ficou sentado em seu escritório, matando tempo. O jornal estava sobre sua mesa. A manchete da primeira página era sobre o Conselho Mundial. Sim, o Conselho Mundial havia começado oficialmente, com a presença de membros da realeza de 50 nações-membro. Representando a Marinha, o almirante Sengoku, o chefe do Estado-Maior Tsuru e Zephyr Sensei estavam presentes como parte da delegação. A notícia mais importante da cúpula girou em torno do exército revolucionário. O governo mundial anunciou formalmente que lançaria uma campanha em grande escala para atacar e erradicar o exército revolucionário, prometendo eliminar esses rebeldes que ameaçavam a paz. Todos os membros da família real aliada manifestaram seu apoio. Mais tarde, a questão do tributo celestial foi levantada, desta vez por Alabasta, na esperança de que o governo mundial parasse de cobrá-lo ou, pelo menos, reduzisse o valor. Mas a votação foi decisiva. 49 nações votaram contra, com apenas Alabasta apoiando sua própria proposta. Não que isso fosse surpreendente. Afinal, quem ousaria votar a favor? Abster-se nem sequer era uma opção. Vocês em Alabasta têm o prestígio de seus ancestrais para protegê-los, então podem falar o que quiserem e o governo mundial não pode fazer muita coisa a respeito. Nós, não temos esse tipo de privilégio. Além das notícias sobre o Conselho Mundial vindas de Mary Geoise, o jornal também publicou outras histórias interessantes. Por exemplo, no Novo Mundo, na Ilha Sequel, os piratas do Ruivo entraram em confronto mais uma vez com Olhos de Gavião, Drácula Mihawk. Normalmente, isso não seria grande coisa. Mas durante o duelo, os piratas do Barba Branca estavam passando por perto. Segundo rumores não confirmados, o homem mais forte do mundo, Barba Branca Edward Nilgat, após testemunhar a luta de Shanks e Mihawk, elogiou ambos como homens destinados a se tornarem grandes potências dos mares. E isso não foi tudo. O duelo nunca chegou a uma conclusão, porque no meio da luta, o herói da marinha, Garp, chegou com seu navio de guerra em forma de cabeça de cachorro à Ilha Sequel. A princípio, os piratas do Ruivo pensaram que Garp estava vindo atrás deles. Afinal, Shanks já havia navegado sob o comando de Roger, e Garp ainda exercia grande influência sobre ele. Mas não, Garp não os tinha como alvo. Em vez disso, perseguiu Mihawk golpeando-o sem parar. No fim, porém, não conseguiu capturar Drácula Mihawk. Segundo o relatório, no momento crucial, erros ocorreram permitindo que Drácula Mihawk escapasse da Ilha Sequel em péssimo estado. Essa desculpa pode enganar os desavisados, mas o navio de guerra com cabeça de cachorro do Garp é uma embarcação de primeira linha. Ele poderia até mesmo alcançar o Ouro Jackson do Roger, que é praticamente seu igual. E o Mihawk? Ele só tem um barquinho a remo. Será que a gente realmente quer acreditar que o Garp não conseguiu pegá-lo? Claramente, ele o deixou ir. Depois que Mihawk escapou de Garp, a marinha imediatamente o rebatizou de caçador de fuzileiros navais, e aumentou sua recompensa de 272 milhões para impressionantes 400 milhões de belis. 400 milhões, já entre as maiores recompensas do mundo. Entre a nova geração de piratas que surgiu na Grande Era dos Piratas, Mihawk de repente se destacou no topo, superando até mesmo a recompensa de Shanks em várias dezenas de milhões. E não foi só a marinha que de repente passou a persegui-lo. Depois da festa do chá na ilha Whole Cake, os piratas da Big Mom também declararam Drácula Mihawk seu inimigo. Qualquer pessoa ligada a Drácula Mihawk seria tratada como inimiga dos piratas da Big Mom. De repente, parecia que todo o Novo Mundo queria o sangue de Mihawk. Espadachins que ele já havia desafiado, assim como aqueles que ele ainda não havia enfrentado, mas que já se sentiam desconfortáveis. Aproveitaram a oportunidade para emitir proclamações através dos mares. Chamaram Mihawk de bandido sem senso de honra, dizendo que ele merecia ser caçado por todos. Eles instaram a todos a relatarem o paradeiro de Mihawk tanto à marinha quanto aos piratas da Big Mom, na esperança de eliminar esse homem perigoso e trazer a paz de volta ao Novo Mundo. Onda após onda de acusações dava a impressão de que Mihawk era o único culpado por metade do caos que devastava o Novo Mundo. Todos os observadores no mar pressentiram algo estranho na situação, mas ninguém conseguia identificar exatamente o que estava errado. Algumas pessoas perspicazes, no entanto, perceberam que Mihawk devia ter ofendido alguém, embora a identidade dessa pessoa permanecesse um mistério. Apenas aqueles que realmente sabiam suspiraram nas sombras, reconhecendo que mais um nome havia sido adicionado à lista de pessoas com quem jamais se devia cruzar o caminho no Novo Mundo: o comandante da base naval G5, Ben Ortorin. Desafie a marinha e, na pior das hipóteses, eles aumentarão sua recompensa. Desafie um grande pirata e você simplesmente ficará na sua por um tempo, evitando seus territórios. Mas cruzar o caminho de Ben Ortorin? É melhor sair do Novo Mundo de uma vez por todas. Ele tem influência tanto no submundo quanto no mundo legítimo. Sua única chance é se esconder e rezar para que Ortorin não se dê ao trabalho de caçá-lo. Encarando Dendem Mushi silencioso em sua mesa, Ortorin não pôde deixar de admirar Mihawk. Um homem de verdade, duro como aço. Mesmo com o mundo inteiro pressionando-o, o desgraçado teve a coragem de suportar a pressão sem sequer contatá-lo para discutir aquele negócio de 20 bilhões de belis. Ortorin achava que sua hostilidade em relação a Mihawk tinha sido bastante clara. Certamente o homem não podia ser tão denso. Mas, na realidade, ele havia superestimado a capacidade de Mihawk de interpretar a situação. Até hoje, Mihawk não havia notado nada de errado. Ele acreditava que tudo era coincidência, que se mantivesse um perfil discreto por um tempo, a tempestade passaria. Ele nunca sequer considerou a possibilidade de Ortorin estar envolvido. Em contraste, Shanks, dos Piratas do Ruivo, captou imediatamente a verdade após ler o jornal. Usando Mihawk como exemplo negativo, ele advertiu sua tripulação de que esse era o preço a se pagar por ofender Ortorin. Repetidamente, ele os lembrou de nunca provocar os fuzileiros navais do G5 sem um motivo muito bom. Comparado a Mihawk, Shanks era muito mais preciso. Deixando o jornal de lado, Ortorin folheava agora o boletim interno mensal emitido pelo quartel-general dos fuzileiros navais. Era uma compilação de informações que circulavam dentro da marinha. Assuntos não urgentes o suficiente para justificar despachos oficiais, mas ainda assim necessários para todas as bases. O quartel-general reunia essas informações em um boletim e o distribuía mensalmente por fax. Com mais de 70 entradas, 90% delas não tinham nada a ver com Ortorin ou com os fuzileiros navais do G5. A maioria era trivial, e muitas eram coisas que um oficial bem relacionado como ele já tinha ouvido. Ainda assim, 2 itens chamaram sua atenção. O primeiro incidente envolveu o capitão Sommer, o melhor aluno da turma no 3º campo de treinamento de oficiais. Enquanto escoltava a família real de uma nação membro ao lado do vice-almirante Ferinans, ele entrou em violento confronto com os membros da realeza. Após sérias
a deliberação, o quartel-general emitiu uma severa advertência ao capitão Sommer, rebaixou a capitão-tenente e o transferiu de seu posto. Sua futura designação permaneceu indefinida. Ortorin nunca havia lidado pessoalmente com Sommer, mas o vira uma vez durante o treinamento com Zephyr Sensei. De fato, Sommer se destacou em sua turma, graduando-se como o melhor aluno e conquistando a patente de capitão. A julgar pela cronologia, Sommer deve ter se alistado nos fuzileiros navais no início da grande era dos piratas. Quase 4 anos se passaram desde então. Independentemente de ter ou não 18 anos na época, certamente já os tinha agora. E sua natureza rebelde começava a se manifestar por completo. Sommer entrou para a marinha graças à sua Akuma no Mi do tipologia. Ele passou pela triagem política sem problemas. Nascido e criado no Mar do Leste, a única vez que navegou com seu pai, ele por acaso comeu a Mokumoku no Mi do tipologia. Antes mesmo de completar 18 anos, ele se ofereceu para entrar nos fuzileiros navais. Na época, graças a homens como Ortorin, Kuzan, Borsalino e Sakazuki, havia uma forte tendência de adoração às logias dentro da marinha. Como usuário de logia, Sommer era muito aguardado. Ele foi recomendado diretamente da filial do Mar do Leste para o quartel-general e em seguida, rapidamente colocado sob o comando de Zephyr Sensei. Se ele tivesse simplesmente seguido o caminho habitual e evitado grandes erros, sua carreira teria sido um sucesso absoluto. Mas o senso de justiça inflexível de Sommer era rígido demais. Ele violou a disciplina repetidamente. Um homem como ele, de alguma forma, durou até os chapéus de palha zarparem, mas mesmo assim continuou como capitão, relegado ao ermo do Mar do Leste. Só isso já demonstrava o quão gravemente Sommer havia sabotado a própria carreira. Após o caso de Alabasta, porém, ele mudou sua perspectiva. Passou a acreditar que somente um poder maior poderia realmente impor justiça. Então fez concessões à realidade, e isso marcou o início de sua ascensão. Em apenas 2 anos, ele ascendeu de capitão a vice-almirante do quartel-general. A diferença entre o antes e o depois foi impressionante. Capítulo 172. Esse garoto tem talento de verdade. Se ele ficar no quartel-general, vai acabar sendo mandado para o Mar do Leste de qualquer jeito. Quando ele se tocar, já vão transferi-lo para o G5. Melhor tirá-lo daqui agora e evitar 20 anos de esforço desperdiçado. Sou praticamente um santo misericordioso. Bem, Ortorin murmurou para si mesmo enquanto estalava os lábios após ler o relatório. Quando chegou a hora de agir, Ortorin não hesitou. Ele pegou o Denden Mushi e ligou para o departamento de pessoal no quartel-general da Marinha. A conexão foi estabelecida rapidamente. Olá, aqui é do departamento de pessoal da Marinha. Como podemos ajudar? Respondeu um fuzileiro naval. Aqui é Ben Ortorin, comandante da base naval G5, disse Ortorin. O tom do fuzileiro naval mudou instantaneamente para respeito. Boa tarde, vice-almirante Ben. Quais são as suas ordens? Eu estava lendo o relatório mensal do quartel-general. Dizia que Sommer, o melhor aluno da 3ª turma do campo de treinamento de oficiais, foi rebaixado de capitão para tenente-comandante, correto? E que sua designação foi retirada do comando do oficial superior Ferinas? Perguntou Ortorin. Por favor, aguarde, vice-almirante Ben. Vou confirmar isso imediatamente, respondeu o fuzileiro naval prontamente. Ortorin esperou sem pressa. Logo, o fuzileiro naval retornou com o relatório. Sim, o tenente-comandante Sommer foi removido do comando direto do vice-almirante Ferinas. Ele está cumprindo 1 mês de confinamento no quartel-general. Entendo. Ortorin deu uma risadinha e ordenou. Cancele o confinamento dele. Transfira a designação dele do quartel-general para o G5. Faça com que ele se apresente aqui imediatamente. O fuzileiro naval do outro lado da linha não ousou questioná-lo e respondeu imediatamente. Sim, senhor. Cumpriremos suas ordens imediatamente. Esse era o peso da autoridade de Ortorin. Como vice-almirante reconhecido como um dos membros de elite do quartel-general e um forte candidato a almirante no futuro, nenhum fuzileiro naval comum jamais o desafiaria. E como vice-almirante, transferir um mero capitão do quartel-general não passava de uma simples ordem. Sommer talvez tenha chamado a atenção dentro do quartel-general, mas ainda não havia chegado aos altos escalões da marinha. Sua única conexão real lá era Zephyr Sensei, que não tinha motivos para interferir nas decisões de Ortorin. Essa transferência não causaria a menor comoção. Após desligar o Denden Mushi, Ortorin não pensou mais em Sommer. Sua atenção se voltou para a última notícia do boletim mensal. Ficou óbvio que este relatório foi adicionado no último minuto, abordando algo que aconteceu apenas nos últimos 2 dias. A maioria dos fuzileiros navais consideraria isso trivial, mas Ortorin sabia que esse incidente tinha um peso enorme, o suficiente para afetar até mesmo as promoções do almirante da frota e dos almirantes. No final do ano 1502 do calendário do Círculo Marinho, no 3º dia do Conselho Mundial, uma pequena revolta de escravos eclodiu na Terra Santa, em Mary Geoise, causando um pequeno distúrbio. A maior parte da rebelião foi rapidamente suprimida, mas confirmou-se que o líder, um tritão chamado Fisher Tiger, havia escapado de Mary Geoise. Como ele era escravo e não pirata ou fora da lei, os fuzileiros navais não emitiram cartas de procurado para Fisher Tiger, apenas fazendo uma menção casual a ele no relatório mensal. O significado era claro: se alguém por acaso o encontrasse, poderia capturá-lo. Fisher Tiger, murmurou Ortorin com um traço de respeito nos olhos. Neste mundo, não havia muitas pessoas que ele realmente admirasse. Bartolomeu Kuma era uma delas, e Fisher Tiger era outra. Ambos eram homens de caráter verdadeiramente excepcional. Tiger nasceu no lugar mais caótico da Ilha dos Homens-Peixe, o Distrito dos Homens-Peixe. Com nada além de seus punhos e um espírito justo, ele acabou se tornando o líder incontestável do distrito. Não se deixe enganar pelo título de chefe do Distrito dos Homens-Peixe. Pode parecer pouco impressionante, mas na realidade tinha um peso enorme. Estimativas aproximadas sugerem que o distrito abrigava quase 100.000 homens-peixe, e Fisher Tiger era o chefe dessa legião de 100.000 homens do submundo. Foi apenas porque a Ilha dos Homens-Peixe permaneceu tão isolada do resto dos mares que sua influência não se espalhou mais. Em qualquer outro lugar, comandando uma força tão grande, as pessoas o teriam chamado de Rei Dragão sem hesitação. Porque se quisesse, ele poderia convocar aqueles 100.000 capangas num instante e te enterrar
enterrar vivo sob eles. Nem mesmo a força militar de Orthorin se comparava. A influência de Tiger na Ilha dos Homens-Peixe foi imensa. Vindo das favelas, ele se tornou um convidado de honra à mesa do rei Netuno, um sinal de que até mesmo o próprio rei o respeitava. Figuras posteriores, como Shichibukai e Jinbe, já haviam sido seus subordinados. Apesar de seu poder, Tiger jamais abusou de sua posição. Ele cooperou ativamente com a Ilha dos Homens-Peixe, buscando um futuro melhor para seus companheiros tritões no distrito. Chegou a construir parcerias sólidas com o Palácio Ryugu, fornecendo lutadores treinados para servir tanto no exército real quanto na guarda real do Palácio Ryugu. O próprio Jinbe conseguiu entrar no Palácio Ryugu graças às conexões de Tiger. De membro de uma gangue nas ruas, ele conseguiu limpar seu passado e ingressar no serviço público, conquistando um cargo oficial e um estipêndio real. Mais tarde, Jinbe provou seu valor e conquistou a confiança de Netuno, tornando-se capitão da guarda real, o guarda-costas pessoal de Netuno. Depois disso, Tiger deixou a Ilha dos Homens-Peixe com determinação. Ele buscava tanto um caminho para o futuro de seu povo quanto a realização de seu próprio sonho de aventura. Tornou-se um aventureiro notável, mas alguns anos depois, o infortúnio o atingiu. De alguma forma, ele foi capturado e escravizado. Durante o tempo que passou em Mary Geoise, ele testemunhou em primeira mão a crueldade e a escuridão do mundo da superfície. Seu coração inevitavelmente se encheu de ódio pela humanidade. Como escravo em Mary Geoise, seu sofrimento foi inimaginável. Por fim, ele aproveitou uma oportunidade para escapar. Provavelmente planejava retornar à Ilha dos Homens-Peixe para se recuperar, mas, uma vez curado, não conseguiu esquecer seus companheiros escravizados, seu próprio povo e os de outras raças que ainda sofriam acorrentados. Após muita hesitação e luta, ele fez sua escolha. Subindo a headline com as mãos nuas, ele deu início ao movimento de libertação dos escravos Mary Geoise. Esse evento ficou conhecido posteriormente como o incidente do incêndio criminoso na Terra Santa. Inúmeros escravos foram libertados sob sua liderança, independentemente da raça. Entre eles estavam as 3 irmãs Hancock e o imperador dourado Gil do Tesouro. Após a libertação, Tiger e seus companheiros formaram os Piratas do Sol. Assumindo total responsabilidade, eles escoltaram os escravos libertos, todos eles, de todas as raças, de volta às suas terras natais. Orthorin acreditava que Tiger merecia ser chamado de grande precisamente porque, apesar de seu profundo ódio pela humanidade, ele nunca se deixou dominar por ele. Ele tratava todas as raças igualmente, dedicando sua vida altruisticamente à causa da libertação dos escravos. O incidente do Tiger humilhou diretamente o governo mundial. Sua influência foi imensa. O caso do incêndio criminoso de Mary Geoise provavelmente ocorreu por volta de 1506, quando até mesmo o Conselho Mundial foi adiado como consequência. O vice-almirante Borsalino foi o encarregado de capturar o Fisher Tiger, e essa missão consolidou sua ascensão ao posto de almirante. Da mesma forma, após o incidente ser resolvido, Sengoku finalmente aproveitou sua oportunidade. Com os arranjos feitos em Mary Geoise, ele ascendeu ao posto de almirante da frota. Os 3 almirantes subsequentes ascenderam em sua esteira. Pode-se dizer que o incidente do incêndio criminoso no Mary Geoise e o próprio Fisher Tiger remodelaram diretamente a mais alta liderança da marinha. Contudo, hoje quase ninguém sabia disso. O nome de Fisher Tiger apareceu pela primeira vez apenas em um pequeno canto do boletim mensal interno dos fuzileiros navais. O olhar de Orthorin demorou-se naquele nome por um longo tempo. Por fim, ele apenas soltou um suspiro silencioso, balançou a cabeça sem dizer uma palavra e ergueu a xícara de chá. Dando um pequeno gole, seus olhos vagaram em direção ao azul profundo do mar e do céu. Então, de repente, Orthorin congelou. Espera aí, eu também sou dono de escravos. Por que estou ficando sentimental em relação a esse tal de Tiger? Por falar nisso, por que aquele desgraçado do Mori ainda não entrou em contato comigo? Ele não fugiu de verdade, né? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 173. A primeira metade da Grand Line na Ilha da Justiça, que nunca dorme, uma das 3 fortalezas da Justiça. No último andar do quartel-general da CP9, dentro do escritório do comandante Spandini. Do lado de fora da porta estava um homem alto, esguio em vez de corpulento, vestindo um terno preto e com longos cabelos rosa. Ele era o principal agente de Spandini, Vushu, quem bateu levemente na porta. Ao ouvir a voz de Spandini vinda de dentro, empurrou-a e entrou. Comandante, o senhor me chamou? Perguntou quem com um sorriso. Ele imediatamente notou Spandini enterrado em uma pilha de caixas de presente. Com um toque de exasperação, quem disse: o que você está fazendo? O ano novo está chegando. Se você não preparar algo para os superiores, como vai subir na carreira? Respondeu Spandini, pegando uma sacola de presente com a etiqueta Vice-Almirante Ben. Ele abriu o cofre, que estava repleto de barras de ouro e maços de beli. Por um instante, considerou colocar 2 barras na sacola, mas balançou a cabeça negativamente. Não, isso é muito grosseiro. Após pensar um pouco, ele abriu outro cofre. Dentro havia uma Akuma no Mi. Spandini hesitou, seu rosto demonstrando relutância, mas no fim, cerrou os dentes e a enfiou na sacola de presente para o Vice-Almirante Ben. Do outro lado da sala, Vushu exclamou surpreso. Comandante, aquilo não era para mim? Na verdade, a Akuma no Mi que Spandini acabará de guardar era Neko Neko no Mi do tipo Zone, modelo, Saber Tiger. Olha só para você, quanta impaciência. Spandini retrucou, lançando-lhe um olhar fulminante. É só uma Akuma no Mi. Depois encontro uma ainda melhor para você. Quem revirou os olhos por dentro. É claro, talvez as Akuma no Mi não fossem raras na CP, mas aquelas com habilidades poderosas como essa ainda eram extremamente difíceis de encontrar. Durante todos esses anos, ele não tinha visto Spandini produzir outra Zone ancestral. Ainda assim, Spandini era seu comandante. Mesmo que Vushu se sentisse impotente, não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Depois de se ocupar por um tempo, Spandini finalmente terminou. Ofegante, ele se deixou cair na cadeira, engoliu 2 goles ruidosos de chá e só então recuperou o fôlego. Sobre aquele assunto inflevance que lhe pedi para investigar. Como correu? As informações estão corretas. A família Don Quixote já começou a se mudar para lá. Aliás, os lucros do chumbo branco são enormes. Mary Geoise não está planejando assumir o controle? Perguntou Vushu, curioso. Não pergunte o que não deve. Como eu saberia o que Mary Geoise quer? Mas até agora não ouvi nada sobre eles intervirem. Imagino que considerem isso muito problemático. Se você quiser minerar lá, quando a questão de Flevância explodir, você não encontrará mineiros comuns. Terá que usar escravos. Mas você sabe tão bem quanto eu que os escravos, criminosos e condenados que Mary Geoise reúne geralmente são enviados para o Mar do Leste para construir pontes.
Esse é o plano milenar dos dragões celestiais, politicamente intocável. Então, no fim das contas, essa chumbada âmbar provavelmente vai parar nas mãos da família Don Quixote e dos piratas da Big Mom. Spandini suspirou. Então, como devemos proceder? Perguntou novamente quem. Já que o vice-almirante Ben já fez os preparativos e até chegou a um acordo com a rainha Stussy da CP0, devemos naturalmente dar a nossa contribuição. Assim que o Conselho Mundial terminar, levarei presentes para Mary Geoise e mencionarei isso casualmente aos superiores. É tudo que precisa ser feito. Spandini acenou com a mão em sinal de desdém com um tom calmo e seguro. Após concluir esse assunto, Spandini acenou novamente. Chega disso por agora. O quartel-general acabou de enviar uma nova missão hoje. Você vai cuidar dela. O que é isso? Perguntou Vushu, aproximando-se e arqueando uma sobrancelha. Aquele negócio de alabasta. Spandini murmurou irritado. A família Nefertari realmente não tem nada melhor para fazer. Em cada conselho mundial, eles mencionam o tributo celestial, e isso deixou os lords de Mary Geoise de mau humor. Eles estão prontos para lhes dar uma lição, mas devido ao status especial da família, a maioria dos métodos não é adequada. Até agora não havia uma boa solução. Mas agora, aquele Shichibukai Crocodile não está bem ali em Alabasta? O que você quer dizer? Perguntou quem após uma breve hesitação. Os superiores querem que entremos em contato com Crocodile e que ele cause problemas em Alabasta. A família Nefertari precisa parar de importunar Mary Geoise a cada oportunidade e começar a cuidar da própria vida. O tom de Spandini demonstrava clara irritação. Quem assentiu com a cabeça, mas logo em seguida franziu a testa confuso. Mas aquele cara é um Shichibukai. Normalmente quando surgem oportunidades como essa, você sempre vai pessoalmente. Por que me mandar desta vez? Crocodile não tem futuro. Fazer amizade com ele só vai criar inimigos, e eu não tenho interesse em me associar a ele. Quando você for, apenas entregue a mensagem. Diga a ele que talvez até apoiemos alguns dos seus planos para dar uma surra em Alabasta. Mas não chegue muito perto dele, entendeu? Spandini avisou. O Vushu ainda não tinha entendido completamente. A quem exatamente ele ofendeu? Como você pode se intitular um agente sênior sendo tão incompetente? Spandini bateu na mesa. Você não sabe. Dos Shichibukai atuais, Crocodile é o único que não pagou sua fiança ao vice-almirante Ben do G5. O quê? Uma fiança? Os olhos de quem se arregalaram. Ele nunca tinha ouvido falar de um Shichibukai ter que pagar uma fiança. Você é um caso perdido, destinado a ser nada mais que músculo, sem cérebro nenhum. Spandini rosnou, amaldiçoando Vushu em frustração antes de baixar a voz. De qualquer forma, Crocodile já se meteu com o vice-almirante Ben. Agora mesmo, ele está escondido em Alabasta, mas espere só, se ele tentar pisar no Novo Mundo, vai ter o que merece. Resumindo, ele já é um beco sem saída. Por que perder meu tempo criando laços com ele? Apenas faça o que eu mando. Vendo que Spandini não tinha intenção de dar mais explicações, quem parou de fazer perguntas. Ele assentiu. Entendido. Vou para Alabasta imediatamente. Quando Vushu estava prestes a sair, o Dendemoshi na mesa de Spandini tocou. Spandini ficou imediatamente imóvel e o pegou. Isto é Spandini. O que é isto? Embora sua reação tenha sido rápida, seu tom deixou claro que quem ligou era um subordinado. Comandante, relatório urgente do quartel-general de Mary Geoise. Don Quixote do Flamingo sequestrou 6 navios que transportavam o tributo celestial do próximo ano das nações membros do Mar do Norte. A notícia foi suprimida, mas Mary Geoise está furiosa. O quartel-general ordenou uma resolução imediata, e o comandante-em-chefe planeja designar alguém. Achei que esta poderia ser uma ótima oportunidade para ganhar mérito, então estou notificando. Antes que o subordinado pudesse terminar, Spandini explodiu em aplausos ao ouvir do Flamingo. Nem pense em se meter nisso. Vamos fingir que não ouvimos nada. Que tipo de homem era do Flamingo? Que tipo de posição ele ocupava? O subordinado talvez não soubesse, mas Spandini certamente sabia. Um dragão celestial da linha principal da bandeira amarela caminhando entre os mortais. O sequestro do tributo celestial era claramente parte de sua luta interna pelo poder com os anciãos do governo mundial. Interferir seria puro suicídio. Quando Spandini estava prestes a desligar o telefone e fingir ignorância, algo lhe ocorreu. Sua testa franziu-se ligeiramente. Espere. Fique quieto no quartel-general por enquanto. Vou encontrar alguém para confirmar a situação antes de lhe dar uma resposta definitiva. Ele desligou o Dendemoshi e se voltou para o Quem. O que você ainda está fazendo aqui? Vai encontrar aquele cara do Crocodile. Ah, certo. Vou indo agora, comandante. Quem voltou à posição de sentido e saiu rapidamente da sala. Assim que ele se foi, Spandini murmurou baixinho. Se não fosse por suas habilidades de luta, eu já teria te expulsado há muito tempo. Você nunca usa a cabeça. Apesar dos palavrões, Spandini já estava discando outro número. No instante em que o sinal foi conectado, sua postura mudou completamente. Mesmo que a outra pessoa não pudesse vê-lo, seu rosto se contorceu num sorriso bajulador e sua voz tornou-se obsequiosa. Vice-almirante Ben, permita-me desejar-lhe um feliz ano novo antecipado. Aqui é Spandini. Sim, peço profundas desculpas por incomodá-lo. Eu só queria perguntar uma coisa. Ouvi dizer que o senhor e Don Quixote do Flamingo, do Mar do Norte, parecem estar em bons termos. Capítulo 174. Ortoren estava sentado na costa rochosa da base G5 com uma vara de pesca na mão e um balde vazio ao lado. Nenhum peixe havia sido fisgado, mas ele permanecia paciente, imperturbável. Ao ouvir as palavras de Spandini através do Dendemoshi, Ortoren sorriu. Sim, tem uma certa ligação com o do Flamingo. Por quê? Precisa resolver alguma coisa com ele? Posso servir de intermediário. Não exatamente. Acabei de receber informações urgentes. Algo grave aconteceu no Mar do Norte. Don Quixote do Flamingo, por razões desconhecidas, sequestrou 6 navios que transportavam o tributo celestial do ano que vem de uma só vez. Você sabe alguma coisa sobre isso? Perguntou Spandini rapidamente. Ele se moveu tão rápido, exclamou Ortoren surpreso. Ao ouvir isso, Spandini sentiu um peso sair de seu peito. Alívio misturado com um toque de excitação. Claramente, o vice-almirante Ben não só sabia do incidente, como se ele ousasse especular, poderia até ter tido participação nele. Após uma breve pausa, Ortoren sorriu e disse abertamente: somos bons amigos, então posso compartilhar mais coisas com você. Mas guarde isso para você, entendeu?
Claro, claro. Vice-almirante bem, você me conhece. Sou conhecido pela minha lealdade e jamais trairia um amigo. Spandini o assegurou prontamente. Há pouco tempo fui à ilha Whole Cake para a festa do chá dos piratas da Big Mom. Doflamingo também estava lá, e nossos caminhos se cruzaram, explicou Ortoren. Sim, ouvi falar disso. E sobre aquele negócio que você mencionou da última vez, já comecei a dar andamento a ele. Estou confiante de que veremos bons resultados em breve, acrescentou Spandini com naturalidade, inserindo sua própria contribuição. Ortoren deu uma risadinha e agradeceu. Muito obrigado, comandante Spandini. Com prazer. Somos amigos. Ajudar um ao outro é algo natural, respondeu Spandini alegremente. Ai, Ortoren pigarreou antes de continuar. De volta à ilha Whole Cake, Doflamingo estava claramente de mau humor. Ele reclamou de ter gasto uma fortuna, e Mary Geoise simplesmente o ignorou. Nem sequer consideraram torná-lo um Shichibukai. Ele definitivamente está guardando rancor. E depois, perguntou Spandini, baixando a voz. Bem, com humor azedo, ele bebeu demais. Começou a divagar sobre se vingar do governo mundial, dizendo que daria a Mary Geoise uma provinha de sua afronta. Ele planejava sequestrar o tributo celestial para forçá-los a agir, para ver se eles valorizavam mais o prestígio do tributo ou a posição de um Shichibukai. Disse Ortoren. Spandini juntou as peças imediatamente. Então você está dizendo que o ataque de Doflamingo ao tributo celestial foi apenas para garantir uma vaga de Shichibukai? Ele não está realmente planejando romper com Mary Geoise? Exatamente, confirmou Ortoren. Spandini hesitou por um momento antes de perguntar. Então você acha que há alguma margem de manobra para mim nesta situação? Você está querendo transformar isso em uma oportunidade para ganhar mérito? Perguntou Ortoren com um sorriso malicioso. Bem, você me conhece, vice-almirante. Assim como você, sou completamente leal ao governo mundial e a Mary Geoise. Se houver problemas à vista, naturalmente quero intervir e aliviar o fardo deles imediatamente. Afinal, é isso que minha posição exige, disse Spandini, pigarreando e demonstrando uma lealdade solene. Ortoren riu, concordando. Isso mesmo. Servimos ao governo mundial. Quando surgem problemas, é nosso dever aliviar o fardo daqueles que estão acima de nós. Após uma pausa, ele acrescentou. Dito isso, não sei todos os detalhes. Mas Doflamingo costuma me tratar com respeito. Você pode entrar em contato com ele? Posso sim. A verdade é que Doflamingo tem alguns negócios com a CP, respondeu Spandini com um sorriso. Ambos eram operadores astutos, sempre expandindo suas redes. Que Spandini tivesse um jeito de contatar Doflamingo não surpreendeu Ortoren, era algo natural. Então entre em contato com ele. Diga que eu o indiquei. Depois disso, vocês dois podem acertar os detalhes. Se houver lucro nisso, o crédito será seu, disse Ortoren generosamente. Com seu apoio, sinto-me à vontade. Aceitarei imediatamente a missão de lidar com Mary Geoise e entrarei em contato com Doflamingo. Veremos como resolver esta questão de forma rápida e tranquila, garantindo que os interesses de todos sejam protegidos, disse Spandini com uma satisfação mal disfarçada. O que parecia uma missão perigosa e potencialmente fatal tornou-se repentinamente simples assim que a conexão certa foi feita e alguém interveio para mediar a situação. Agora havia bastante espaço para manobrar. O vice-almirante Ben era realmente um amigo que valia a pena manter. Quando surgiam problemas sérios, ele sempre estava à altura. Spandini inicialmente sentiu certo arrependimento por se desfazer de uma Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral tão poderosa. Agora, ele só pensava que não havia dado o suficiente. Decidiu que daria mais 2 barras de ouro depois. Não para ganhar favores, apenas amizade, sabe? Uma troca de confiança e boa vontade. Após encerrar a ligação com Ortoren, Spandini contatou imediatamente um de seus subordinados na sede da Mary Geoise. Como estão as coisas? Será que aqueles desgraçados estão todos se escondendo como covardes? Sim, igualzinho a você. Sempre que o comandante em chefe toca no assunto, todos dizem que estão ocupados, sem tempo a perder. Respondeu o subordinado, obtuso como sempre. O rosto de Spandini escureceu. Igualzinho a mim? Ele tinha acabado de chamá-los de covardes. E esse idiota o colocou no mesmo saco? Pirralho inútil. Ele teria que dar um jeito de se livrar dele discretamente mais tarde. Contendo sua irritação, Spandini endireitou o tom e declarou com ar de superioridade. Um bando de incompetentes como eu imaginava. Sempre que Mary Geoise precisa da força deles, recuam, pensando apenas em salvar a si mesmos. No fim, sempre cabe a homens leais como eu dar o primeiro passo. Muito bem, eu entendo. Diga ao comandante em chefe o seguinte. Embora eu, Spandini, não esteja lotado em Mary Geoise, meu coração está sempre com ele. Ele enfrenta uma crise que outros não ousam enfrentar, mas eu enfrentarei. Deixe esse assunto comigo. Garanto que o tributo celestial chegará a Mary Geoise rápida e seguramente. Então, preocupado que seu subordinado pudesse estragar a mensagem, ele mudou de ideia. Esqueça. Não vá. Eu mesmo entrarei em contato com o comandante em chefe. Com isso, Spandini pendurou Dendemushi, já se preparando para dar um passo à frente em prol do governo mundial. Entretanto, no quartel-general da Marinha, em Marineford, em frente às portas da cela de detenção, uma bela jovem de cabelos rosa chamada Ina observava, divertida, Somer sair cambaleando em um estado deplorável. Nossa, esse não é o nosso melhor aluno? Como você ficou assim depois de apenas alguns dias? Ina provocou com um sorriso irônico. A primeira coisa que Somer disse foi, tem um cigarro? Me empresta um. Eu sabia que você ia dizer isso. Ina revirou os olhos, tirou uma caixa de charutos fechada do bolso e jogou-a na direção dele. Fiel ao seu estilo, Somer acendeu 3 cigarros de uma vez, prendeu-os entre os dentes e soltou uma baforada densa de fumaça, como se a vida finalmente tivesse retornado a ele. Só então ele perguntou, minha detenção não deveria durar um mês? Por que me soltaram antes de uma semana? O professor Zephyr interveio em meu lugar? Quanta influência você acha que tem para que o Zephyr Sensei intercedesse por você? Retrucou Ina antes de explicar. Foi o Ben Senpai do G5. Ele viu o aviso da sua detenção no boletim mensal e ligou diretamente para o RH com um Dendemushi. Ordenou que revogassem sua detenção e transferisse seu arquivo para fora da sede. Somer congelou, atônito. Eu nem conheço o Ben Senpai. Acho que agora devo uma a ele. Não faltam oportunidades para você se redimir. Sua missão agora é com o G5. O Ben Senpai quer que você se apresente lá imediatamente. Acho que ele viu algo em você. Se sair bem, aposto que não demorará muito para você ser reintegrado como capitão, aconselhou Ina. Ela fez uma pausa e acrescentou com uma mistura de inveja e saudade. G5, hein? É a linha de frente do novo mundo. Dizem que as batalhas lá são as mais ferozes. E o Ben Senpai?
Ele é uma figura importante nos fuzileiros navais. Forte, destemido e bonito. Quando ele estava lotado no quartel-general, uns 2 anos atrás, ouvi dizer que inúmeras oficiais o admiravam secretamente. Seus olhos brilharam enquanto ela continuava animada. Ah, e você conhece a irmã sênior Gion? Corre o boato de que ela gostava muito do Ben-senpai. Ela até o seguiu até o Novo Mundo e agora também está servindo na G5. Ao ver Ina transbordando de entusiasmo, Somer soltou uma nuvem de fumaça e provocou. Parece que você também está apaixonada pelo Ben-senpai, hein? O que você está dizendo? Ina lançou-lhe um olhar fulminante, mas logo seu rosto corou levemente enquanto murmurava. Eu nunca nem conheci o Ben-senpai, então não é uma paixão. É admiração, sabe? Admiração. Com um suspiro, ela acrescentou amargamente. Que pena que estou presa fazendo trabalho administrativo na sede. O professor Zephyr se recusa a me deixar ir para a linha de frente. Tudo que posso fazer é invejar você. Quando você tiver idade suficiente, Zephyr-sensei vai te deixar sair. Se você realmente quer ver o Ben-senpai, é só pedir transferência para G5. Eu dou uma força para ele, disse Somer com um sorriso, dispensando-a com um gesto de mão. Capítulo 175. Na sede da Marinha, no bairro residencial, dentro do pátio da família Ortoren. Zephyr estava conversando com Ruge. Você nem avisou Ortoren? Perguntou Zephyr, curioso, com um charuto entre os dentes. Em pé junto ao portão do pátio, Ruge carregava sua bagagem pronta em uma das mãos e segurava Ace, que dormia, em seus braços. Com um sorriso terno, ela respondeu. Eu estava planejando fazer uma surpresa para ele. Parece que a saudade falou mais alto. Aquele Ortoren, desde que foi para o G5, está fora há tanto tempo. Parece que também não vai voltar para o quartel-general tão cedo. Você sozinha aqui com a criança não é certo. Ace já tem 3 anos. Nessa fase, ele precisa crescer com o pai, disse Zephyr, suspirando. Após uma pausa, ele perguntou. E quanto a Robin Chan e Luxi? Vou com a tia Ruge. Robin interrompeu antes que Zephyr pudesse dizer mais alguma coisa. Ela saiu de casa carregando uma pequena mala com o rosto radiante de animação. Antes que Zephyr pudesse responder, Robin declarou orgulhosamente. Já completei minha educação básica como melhor da turma. Os professores disseram que não há mais nada que possam me ensinar. Assim que tiver idade suficiente, me alistarei. Quando isso acontecer, me candidatarei ao campo de treinamento do vovô Zephyr. Ao ver sua expressão animada, o rosto de Zephyr suavizou-se num sorriso gentil. Ele estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Robin. É mesmo? Nossa Robin Chan é tão inteligente e sensata. O vovô Zephyr ficará orgulhoso de tê-la no meu acampamento. No futuro você poderá até se tornar um pilar da marinha, como chefe de gabinete Tsuru. Então continue se esforçando. Sim, eu irei. Robin prometeu firmemente. O talento de Robin para aprender era extraordinário, e sua inteligência ainda mais. Embora o currículo normal fosse para 8 anos, ela concluiu tudo em apenas 3, graduando-se antes do previsto e como a melhor aluna da turma. Se ela não tivesse apenas 10 anos, muito jovem para se alistar, Zephyr já a teria colocado sob sua tutela direta. Nesse instante, Luxi saiu de casa, olhando com relutância para Ruge e Robin. Vocês duas vão embora? Eu vou ter que ficar aqui sozinha? Se você for embora também, então serei eu quem ficará realmente sozinha, retrucou Zephyr, lançando-lhe um olhar penetrante. Embora Luxi não tivesse oficialmente ingressado nos fuzileiros navais, ele estava sob a tutela de Zephyr havia anos. Com apenas 11 anos, seu conhecimento e habilidades já superavam os de muitos oficiais da marinha. Como um instrutor renomado, Zephyr havia explorado ao máximo o talento natural de Luxi, treinando de acordo com seus pontos fortes e dando-lhe bastante espaço para crescer. Esses anos que passaram juntos, somados à perda do filho de Zephyr e ao fato de Luxi ser órfão, forjaram entre eles um laço semelhante ao de família. Zephyr considerava Luxi como seu neto, e Luxi tratava Zephyr como seu avô. Ortoren foi quem inicialmente trouxe Luxi para os fuzileiros navais e confiou a Zephyr a sua criação, mas na verdade, ele não havia passado muito tempo com o garoto. Mesmo assim, Luxi era profundamente grato e respeitoso com Ortoren, a quem considerava o homem que havia mudado sua vida. Morar perto também significava que Luxi se aproximava de Ruge e Robin, tratando Robin como uma irmã e Ace como um irmão mais novo. Essa viagem ao G5 era um plano antigo de Ruge, mas Luxi não iria com eles, ele ficaria ao lado de Zephyr, continuando seu treinamento e educação, enquanto lhe fazia companhia. Um dia, ele também se tornaria um pilar da marinha. O motivo pelo qual Ruge esperou até agora foi porque anteriormente não lhe fora conveniente ir ao G5. Afinal, Garp, que sabia a verdade, ainda estava rondando o quartel-general, matando serviço como sempre. Do ponto de vista de Garp, o fato de Ortoren não retornar ao quartel-general era perfeitamente normal. Era assim que a aparência de conflito precisava ser construída. Depois de mais 1 ou 2 anos, quando o momento fosse oportuno, Ruge poderia usar a situação para mencionar o divórcio ou algo do tipo. Então, Ortoren finalmente estaria livre. Isso era o que havia sido acordado desde o início. Mas Garp jamais imaginara que após se tornar mãe, a mentalidade de Ruge mudaria tão drasticamente. Desde então, ela vinha tentando reverter o rumo que havia sido traçado no início. Com Garp estacionado no quartel-general, porém, ela não tinha conseguido agir. Veja o plano de hoje de visitar Ortoren em G5. Se Garp estivesse por perto, certamente acharia suspeito, talvez até a impedisse secretamente. Agora, com Garp enganado por Sengoku e Ortoren para perseguir Mihawk até o Novo Mundo, todos no quartel-general da marinha que sabiam de sua verdadeira situação haviam desaparecido. Aproveitando a oportunidade, ela declarou que iria ao G5 para se reunir com o marido, Ortoren, levando também o filho do casal. Entre os fuzileiros navais, ninguém achou nada estranho nisso. Até Zephyr achou perfeitamente razoável. Antes, Ace era pequeno demais para viajar para longe. Uma criança tão jovem precisava do suporte de todas as instalações médicas do quartel-general, então ficar para trás tinha sido a coisa mais natural a se fazer. Agora, embora Ace ainda fosse jovem, ele já não era tão frágil. Para Ruge, como esposa e mãe, levar seu filho e se reunir com o marido era a coisa mais sensata do mundo. As condições em G5 não são as mesmas que aqui. Se você achar difícil se adaptar, volte imediatamente, entendeu? Zephyr não tentou dissuadi-la, apenas fez um lembrete sincero. Enquanto ele falava, Zephyr de repente começou a tossir. Ruge franziu a testa, aproximou-se, ficou na ponta dos pés e tirou o charuto da boca dele. Zephyr-sensei, pare de fumar esses charutos. Eles fazem mal à sua saúde. Já lhe dissemos isso tantas vezes. Zephyr olhou para baixo com uma pontada de dor quando Ruge jogou o charuto no chão e o apagou com o pé. Então, como se tivesse se lembrado de algo, ele sorriu, tirou uma pequena caixa de remédios do bolso do casaco e disse: na verdade, as coisas têm melhorado ultimamente.
graças àquele garoto Ortoren. Ele foi até Punk Hazard para ver o Dr. Vegapunk, deu a ele uma amostra do próprio sangue e pediu que ele preparasse um remédio para mim. Aquele garoto. Como almirante da marinha, Zephyr compreendia o peso da decisão de Ortoren. Entregar seu sangue a um gênio insano como Vegapunk não devia ter sido fácil. Borsalino também havia mencionado isso quando voltou ao quartel-general para uma visita. A princípio, Ortoren recusou. Mas no momento em que Vegapunk disse que poderia ajudar com a doença de Zephyr, Ortoren concordou sem hesitar. De fato, graças a Ortoren, o relacionamento de Zephyr com Borsalino não se tornou rígido, apesar de seus ideais conflitantes. Agora, Borsalino respeitava profundamente seu mestre. Zephyr ainda o lembrava ocasionalmente de suas falhas, mas não tentava mais forçá-lo a mudar. Após ouvir os detalhes de Borsalino, Zephyr sentiu ainda mais gratidão por Ortoren. Pensando nisso, o garoto ligava pelo Dendemushi a cada poucos dias, sempre perguntando como ele estava, sempre preocupado. Ele soube que Ortoren nem mesmo entrava em contato com Rouge, sua própria esposa, com tanta frequência. Se tivesse sido qualquer outra pessoa, Zephyr poderia ter suspeitado que era apenas bajulação, mas Ortoren não precisava disso. Seus laços com Sengoku já eram fortes, e ele gozava de grande prestígio no quartel-general. Seus colegas e companheiros de equipe estavam ascendendo a posições elevadas, e ele próprio era uma figura central na estrutura de poder da marinha. Não havia nada em que ele precisasse da ajuda de Zephyr. Por isso, Zephyr nunca interpretou a preocupação de Ortoren como uma conspiração. No início ele não havia percebido, mas agora sentia que o vínculo entre eles estava se tornando quase como de pai e filho. Era uma situação singular. Em termos de carreira, a ligação de Ortoren com Sengoku era mais próxima, eles tinham um entendimento tácito. Mas na vida pessoal, Sengoku raramente convivia com a família de Ortoren. Zephyr, por outro lado, havia se tornado próximo de Rouge, Ace, Robin e Luxie. Ele cuidava deles como se fossem da família, como um ancião zelando por seus filhos em Marineford. Já providenciei um navio de guerra para você. Por coincidência, um dos meus alunos está indo para o G5 hoje. Aquele garoto é um encrenqueiro, mas por acaso Ortoren gostou dele e o trouxe para cá. Vocês podem viajar juntos, será mais seguro e você terá alguém para cuidar de você? Zephyr deu uma risadinha. Se algo acontecer, não haja precipitadamente. Apenas diga que você é da família do fuzileiro naval G5 Ben Ortoren. Duvido que alguém no Novo Mundo se atreva a tocar na família de Ortoren agora, hahaha. Ao olhar para a gentil e amável Zephyr, os olhos de Rouge se encheram de uma emoção relutante. Zephyr-sensei, por favor, cuide-se. Ela estendeu a mão e delicadamente bagunçou os cabelos de Luxie, falando com ternura. Luxie, enquanto estivermos fora do quartel-general, deixarei o sensei aos seus cuidados. Certifique-se de que ele fume menos e não deixe que a doença dele piore. Entendo, tia Rouge. Luxie assentiu, com a voz carregada da mesma relutância. Capítulo 176. Enquanto isso, na Fortaleza da Justiça, dentro do escritório do almirante Sengoku, tendo acabado de retornar do Conselho Mundial em Mary Geoise, Sengoku tomava chá com a chefe de gabinete Tsuru. Momentos como esse o deixavam bastante satisfeito consigo mesmo. Mandar aquele idiota do Garp embora do quartel-general tinha sido uma jogada brilhante, pensou ele. Normalmente, durante essas raras oportunidades de relaxar, Garp invadia o espaço como um intruso irritante. Mas agora o imbecil estava preso no Novo Mundo, Zephyr fora suficientemente discreto para ficar fora do caminho. E Sengoku podia saborear esse momento tranquilo a sós com Tsuru. A sensação era deliciosa. Você anda agindo de forma um pouco estranha ultimamente, comentou Tsuru, tomando um gole de chá. Sengoku pareceu confuso. Fora? De que maneira? A unidade disciplinar já descobriu irregularidades na G5 mais de uma vez. Aquele tal de Ortoren está envolvido até o pescoço em corrupção no Novo Mundo. Ele chegou a extorquir o Shichibukai e a vender secretamente todo tipo de contrabando por lá, armas, até mesmo navios de guerra. Mesmo assim, toda vez que esses relatórios são entregues a vocês, eles desaparecem sem deixar rastro. O olhar de Tsuru se deteve nele, significativo. Sengoku pigarreou, mexendo-se desconfortavelmente. É mesmo? Devo ter deixado passar em meio à pilha de papéis. Vou verificar isso mais tarde. Realmente, aquele Ortoren. Como ele pôde fazer uma coisa dessas? Se for verdade, vou dar uma bronca daquelas nele. Você acha engraçado dizer coisas assim para mim? Tsuru lançou-lhe um olhar fulminante. Sengoku ficou em um silêncio constrangedor, até que Tsuru acrescentou. Você foi muito desleixado. Eu já limpei a bagunça para você. De agora em diante, a unidade disciplinar não vai mais examinar o G5 tão de perto. Sengoku recuperou a compostura e esboçou um sorriso. Te devo uma, Tsuru-chan. Ah, eu sabia que você estava escondendo algo de mim. Tsuru balançou a cabeça e suspirou. Não vou me intrometer no que não preciso saber. Apenas seja clara sobre isso. Sengoku hesitou, mas optou por não dar explicações. Muitas coisas, uma vez reveladas, não seriam de bom benefício para Tsuru. Melhor que ele próprio arcasse com a responsabilidade caso a verdade viesse à tona. Mesmo assim, ele perguntou. A Polícia Civil não vai encontrar nada, vai? Antes da minha intervenção, talvez. Mas agora, a CP está longe de ser capaz de investigar nossos fuzileiros navais. No máximo, eles vão descobrir indícios da corrupção de Ortoren, como extorquir o Shichibukai. Mas isso não é um problema. Na verdade, serve como fachada, respondeu Tsuru com calma e confiança. Com você cuidando de tudo, finalmente posso relaxar, Sengoku assentiu, aliviado. Mesmo assim, uma pontada de irritação surgiu nele. Que Ortoren ainda não fosse cuidadosa o suficiente, Tsuru tinha percebido. Mas pelo menos era ela. Por outro lado, talvez não fosse realmente culpa de Ortoren. Muita coisa que acontecia na G5 simplesmente não podia ser escondida do quartel-general. Afinal, foi ele quem prometeu protegê-lo. Era sua responsabilidade arcar com as consequências. Enquanto os dois continuavam a conversar, o Dendemushi de Sengoku tocou de repente. Ele franziu a testa, irritado, mal tinha começado a relaxar, e agora outra coisa. Mas quando viu quem ligava, sua expressão se iluminou. Era seu filho adotivo, Rosinante. É Rosinante. Sengoku informou ao chefe de gabinete Tsuru antes de responder ao Dendemushi e falar suavemente. Corazon? Corazon era o codinome de Rosinante para esta missão. Sou eu, almirante, respondeu Rosinante prontamente. Como vão as coisas por aí? Você está bem? Perguntou Sengoku, preocupado. Tudo está correndo bem. Eu queria relatar o sequestro do tributo celestial por Doflamingo. Já determinei seu motivo. Ele pretende usar esse ato para forçar o governo mundial a conceder-lhe o título de Shichibukai. Quanto ao paradeiro do tributo celestial após o sequestro, ainda não o rastreei.
Continuarei trabalhando para descobrir essa informação. Rosinante relatou em tom grave. Sengoku ficou sem palavras. Sério? Você não precisa investigar nem me reportar isso. Eu sei exatamente porque aquele desgraçado do Doflamingo fez isso. Não só o objetivo e as exigências dele, eu sei até onde está o tributo celestial. Ortorin já me informou que Doflamingo o escondeu no Cal Belt Norte, e Spandini, da CP9, assumiu o caso. Não é que eu não queira resolver isso, se quisesse, esse caso já estaria encerrado há muito tempo. Ai, Sengoku pigarreou sem jeito. Quanto ao tributo celestial, não precisa investigar mais. Já sabemos o que precisamos saber. Sua prioridade máxima é a sua própria segurança. Entendido? Rosinante congelou. A eficiência dos fuzileiros navais era realmente tão incrível? Será que Doflamingo tinha alguém infiltrado? Quem poderia ser? Ao ouvir o tom perplexo do filho, Sengoku quase não aguentou. Queria dizer, esqueça isso, volte logo. A família Don Quixote está praticamente transformada em um braço clandestino da marinha graças a Ortorin. Se seu irmão estivesse disposto a mudar de lado, eu até consideraria promovê-lo a contra-almirante no quartel-general. Não precisa mais se debater assim. Mas atento ao orgulho de Rosinante, e porque Sengoku ainda não conseguia confiar plenamente em Doflamingo, preferindo manter um informante infiltrado por perto. Essas palavras nunca saíram de sua boca. Rosinante respirou fundo e então disse com uma voz ainda mais solene, Almirante, há outro assunto. É irritante até mesmo dizer isso, mas devo informar que o vice-almirante Ben pode ter desertado. O quê? Sengoku quase deixou cair o Dendemushi. Parece inacreditável, mas encontrei pistas. O vice-almirante Ben realizou diversos negócios ilegais com Doflamingo no Novo Mundo, vendendo grandes quantidades de recursos militares do G5. Eles também parecem estar colaborando em alguns projetos secretos. Pelo que descobri, Doflamingo subornou o vice-almirante Ben inúmeras vezes, com quantias que chegam às dezenas de bilhões de belis. Temo que o vice-almirante Ben esteja agora agindo como protetor da família Don Quixote no Novo Mundo, disse Rosinante, com a voz carregada de tristeza. Sengoku pensou amargamente. Não precisa suspeitar, ele é o guarda-chuva do Doflamingo. Inferno, eu mesmo sou praticamente metade de um. Rosinante e Corazon, devemos ter fé nas convicções e no senso de justiça de Ortorin. As coisas podem não ser tão simples quanto parecem. Suspeitar de um vice-almirante assim é. Sengoku escolheu suas palavras com cuidado, tentando dissuadi-lo. Não investigue mais a fundo, ou você vai acabar me desmascarando. Almirante, quero acreditar no vice-almirante Ben, mas já descobri provas substanciais, insistiu Rosinante amargamente. Por que esse velho não confia em mim? Tem algo muito errado com Ortorin. Algumas coisas são difíceis de explicar agora, mas resumindo, você não deve insistir nisso. Entendeu? Sengoku finalmente suspirou com um tom firme. Rosinante hesitou. O tom, a frase, poderia estar ligado a alguma missão secreta? Teria ele entendido errado? Após uma pausa, ele perguntou, então há mais alguma coisa por trás disso? Há muito mais. De qualquer forma, qualquer coisa relacionada a Doflamingo ou ao G5 está fora de questão. Não investigue mais sobre isso. Entendido? Insistiu Sengoku. Rosinante finalmente exalou aliviado. Então o vice-almirante Ben está suportando tudo em silêncio pelo bem maior. Isso me tranquiliza. Entendido, almirante. E Sengoku pensou consigo mesmo. E quanto a mim? Não tenho eu também suportado tudo em silêncio? Os dois trocaram mais algumas palavras, principalmente sobre a preocupação de um pai com seu filho, antes de encerrar a chamada. Após guardar o Dendemushi, Sengoku olhou para Tsuru. Ela retribuiu o olhar com um leve divertimento. Nenhum dos dois disse nada. Simplesmente ergueram suas xícaras de chá e beberam em silêncio. Capítulo 177. Ortorin, lotado no G5, não fazia ideia de que sua posição de alto escalão quase fora comprometida por Rosinante. Felizmente, seu protetor Sengoku era forte o suficiente para protegê-lo. Quase 2 meses se passaram tranquilamente no G5, mas muita coisa aconteceu nesse período. A família Don Quixote invadiu o tributo celestial, e o governo mundial não conseguiu conter o ataque. A notícia se espalhou pelos mares, impulsionando instantaneamente a reputação de Doflamingo como pirata. Piratas lutando contra piratas, ou mesmo piratas em confronto com fuzileiros navais, não era exatamente uma novidade. Mas alguém tão implacável quanto Doflamingo, que conseguiu capturar 6 navios de escolta da tributo celestial em um único ataque, isso foi como uma picada de escorpião, algo que ninguém mais conseguiria fazer. O governo mundial respondeu rapidamente. Embora seu prestígio tenha sofrido um golpe, a CP lidou com a situação de forma impecável e, no fim, o tributo celestial foi devolvido pela família Don Quixote. Para elogiar Doflamingo por seu suposto arrependimento, o governo mundial concedeu a Don Quixote Doflamingo o título de Shichibukai. É claro que todos sabiam o que realmente acontecia nos bastidores. E assim, Doflamingo se tornou o 4º Shichibukai dos mares, sua fama inigualável por um tempo. Quanto a Ortorin, ele também recebeu presentes de Ano Novo, homenagens enviadas pessoalmente por Doflamingo, juntamente com uma Akuma no Mi e barras de ouro de Spandini. Corria o boato de que Spandini teve um desempenho excepcional desta vez, recebendo muitos elogios dentro do governo mundial. O comandante-em-chefe da CP chegou a realizar uma cerimônia de condecoração, dando tapinhas públicos no ombro de Spandini e chamando-o de pilar tanto da CP quanto do governo mundial, alguém que realmente se destacou quando importava. Dizia-se que seu futuro era ilimitado. Com seu novo status como Shichibukai, Doflamingo obteve meios mais legítimos para explorar Flevance. O país havia mergulhado no caos com revoltas em massa irrompendo. As 3 nações vizinhas já haviam selado suas fronteiras com Flevance. Os nobres governantes já haviam fugido há muito tempo, levando consigo pessoas e bens. Em Flevance, a família Don Quixote fazia os preparativos iniciais, enquanto o próprio Doflamingo retornava ao Novo Mundo. Durante esse tempo, ele conversou com Ortorin, dizendo que planejava seguir para Dressrosa. Como Dressrosa não estava sob a jurisdição do G5 e nunca havia pago dinheiro de proteção a Ortorin, este não se preocupou em interferir. Ainda assim, Doflamingo mencionou que planeja extorquir 200 bilhões de belis de Dressrosa. Isso deixou Ortorin intrigado. Em sua memória da história original, Doflamingo havia extorquido apenas 10 bilhões de belis de Dressrosa. Seria possível que, como Ortorin havia lhe tirado 200 bilhões, Doflamingo agora quisesse compensar de alguma outra forma? Mas Ortorin não se preocupou com esses detalhes irrelevantes. Seu foco estava nos negócios com Doflamingo. As conexões com Totoland já estavam asseguradas, e a rota do Cal Belt havia sido desenvolvida. O primeiro lote de 5 navios de guerra havia sido lançado, todos equipados para cruzar o Cal Belt. O negócio de contrabando do Mar do Norte através do Cal Belt para Totoland estava agora totalmente pronto para começar.
Ortorin planejava testar o mercado com essa primeira frota. Se desse certo, a ilha de construção naval começaria a converter navios de transporte armados. Isso significaria o fim do antigo negócio de venda de navios de guerra piratas. Todos os navios piratas apreendidos pela G5 seriam reequipados com a capacidade de cruzar o Call Belt, e então organizados em frotas de transporte para manter a operação funcionando de forma constante. Ortorin não cuidava pessoalmente dos projetos, confiando tudo ao Capitão Tesouro. Hoje, a base naval G5 estava calma sob um céu claro. Um navio de guerra do quartel-general atracou lentamente no porto militar. No porto, Gion estava livre hoje e decidiu dar as boas-vindas pessoalmente a Somer, o jovem usuário de logia transferido do quartel-general a pedido de Ortorin. Momonga também estava livre e juntou-se a ela na espera. Nos tempos da academia, Momonga nutria sentimentos por Gion, mas logo percebeu que ela não tinha o menor interesse nele, sua atenção estava totalmente voltada para Ortorin. Sendo direto por natureza, Momonga cortou esses pensamentos imediatamente e nunca mais olhou para trás. Assim, ele se graduou nas fileiras dos chamados Dragões e Fênix de Tokikaki. Agora, em toda a G5, apenas Tokikaki permanecia como aquele palhaço que ainda resistia. Mas ultimamente, ele estava no mar com Isho, caçando piratas e raramente retornava. Gion, você comeu aquela Akuma no Mi? Perguntou Momonga casualmente, com um cigarro pendurado na boca. Gion balançou a cabeça. Eu guardei. Ainda não decidi se quero ser usuária de uma Akuma no Mi ou não. Essa é a mesma habilidade que o Kaido tem. Seria uma grande vantagem para você. O Zephyr Sensei disse uma vez que você tinha potencial para ser um almirante. Se você se tornasse um usuário de Zoa Mítica, seu caminho para se tornar um almirante estaria praticamente garantido. Momonga suspirou. Talvez. Mas eu não tenho nenhuma obsessão em me tornar um almirante. Se pudesse, preferiria ser alguém como a Tsurune Eza no futuro. Gion deu um leve sorriso. Nesse instante, a passarela do navio baixou. Gion sorriu. Vamos lá. Vamos ver como é esse calouro problemático que vem dando dor de cabeça ao quartel-general. Seu rosto demonstrava expectativa, mas depois de apenas alguns passos, ela congelou ao ver quem estava descendo. Hein? Ruge. E de fato, os primeiros a desembarcar não foram Somer, mas sim Ruge e Robin, com Ace nos braços dela, de olhos arregalados, observando curiosamente o mundo ao seu redor. Somer vinha atrás, lembrando-os atenciosamente de terem cuidado ao descer. Ao avistar Gion, o rosto de Ruge se iluminou. De longe, ela acenou calorosamente. Gion-san, quanto tempo? Gion recompôs-se rapidamente e sorriu de volta, caminhando para cumprimentá-la. Mas ao seu lado, Momonga não conseguia se livrar da sensação de que a aura de Gion havia mudado repentinamente. Será que ele apenas imaginou isso, ou realmente vislumbrou um lampejo de intenção assassina em seus olhos? Será que este é um campo de batalha de demônios? Será que Ruge está preocupada que Gion e Ortorin tenham se aproximado demais em G5, e por isso resolveu aparecer pessoalmente? Pensou Momonga com um sorriso de escárnio. Ele se afastou, pegou um Dendemushi e chamou Ortorin. Naquele momento, Ortorin estava em seu escritório, analisando a papelada. Ele atendeu calmamente quando Dendemushi tocou. O que foi? Você veio buscar a criança? Não foi só a criança. Sua esposa apareceu com o bebê para te ver, Ortorin. O tom de Momonga transbordava de prazer com a desgraça alheia. Minha esposa? Ortorin congelou, então percebeu. Ruge está aqui. É. Hahaha. Surpreso? Não esperava por essa, né? Momonga caiu na gargalhada. Ortorin ficou ali sentado, atônito. Espera, o que diabos estava acontecendo? De volta ao cais, Somer estava prestes a cumprimentar Gion quando ela o dispensou com um gesto. Dê licença por enquanto. Preciso falar com a senhorita Ruge. Seu tom era seco e frio. Somer sentiu uma onda de pressão o invadir, nada parecido com o filho problemático, rebelde de que era descrito. Ele se enrijeceu e assentiu obedientemente. Sim, Gion-senpai. Ruge estendeu a mão, bagunçou o cabelo de Robin e entregou Ace em seus braços. Robin-chan, vá na frente com Somer. Preciso conversar em particular com o Gion-san. Robin percebeu imediatamente a tensão. Embora ambas as mulheres estivessem sorrindo educadamente sob o céu ensolarado, o ar parecia gélido. Sem ousar se demorar, ela saiu rapidamente com Somer. Assim que os outros se foram, o sorriso de Gion desapareceu. Seus olhos escureceram ao se fixarem em Ruge. O que você está fazendo aqui? Ah, é? Ruge fingiu inocência. Como esposa, não é natural visitar meu marido, que tem trabalhado tanto longe de casa. Antes, Gion apenas desconfiava, mas essa declaração deixou as intenções de Ruge cristalinas. Sua expressão endureceu. Você e Ortorin não são realmente marido e mulher. Isso foi antes. Agora pretendo tornar isso realidade, declarou Ruge com firmeza. Você mal falou com ele. Você não o entende de jeito nenhum. Como você pode fazer isso? Isso é uma traição a mim, a Garp-san e a Ortorin. Gion disparou. Talvez eu o conheça melhor do que você pensa, respondeu Ruge com firmeza. Então sua voz suavizou. Sinto muito. O que estou fazendo pode ser uma traição para você, mas não acredito que tenha traído Garp-san ou Ortorin. Um lampejo de arrependimento surgiu em seus olhos. Ela sabia muito bem o que Gion sentia por Ortorin. E agora, usando a gentileza que Gion um dia lhe demonstrara, ela estava traindo de verdade. Após uma pausa, Ruge continuou. É por isso que você é o único que posso reconhecer e aceitar Gion-san. Gion cerrou os dentes. Não preciso da sua aprovação. Se é assim, então vamos resolver isso com a nossa própria força. Ruge assentiu solenemente. Sinto muito, mas darei tudo de mim. Capítulo 178. Na área residencial da base de fuzileiros navais G5, Ortorin, como comandante da base, naturalmente tinha sua própria residência, uma propriedade extensa, ainda maior que o pátio em Marineford. Ruge e Robin estavam carregando bagagem para dentro quando Ortorin chegou correndo. Assim que os viu, ele rapidamente deu um passo à frente, pegou a bagagem das mãos de Ruge e perguntou, curioso, o que vocês estão fazendo aqui? Ruge sorriu gentilmente com os olhos ternos enquanto o olhava. Você não volta ao quartel-general há tanto tempo. Sentimos sua falta, por isso viemos. Ortorin? Espere um segundo, senhora. A maneira como a senhora está dizendo isso é muito fácil de ser mal interpretada. Após essas palavras, as bochechas de Ruge coraram de vergonha. Ela evitou o olhar de Ortorin e entrou apressadamente na casa. A mansão era imensa, a mobília luxuosa, mas o ambiente era frio e desarrumado. Não parecia um lar, apenas um lugar para ficar, mais parecido com um hotel. Roupas sujas estavam espalhadas pelo sofá. Pratos sujos estavam sobre a mesa. Jornais velhos estavam jogados no chão. O cinzeiro estava cheio de bitucas de cigarro. A cena deixou Ortorin um pouco constrangido. Ele esfregou o nariz.
Bem, eu estive ocupado. Quando volto, geralmente estou exausto então. Rouge não o deixou terminar. Ela balançou a cabeça com um sorriso. Eu sabia que você não se cuidaria aqui. Foi por isso que viemos. Não se preocupe, eu cuido disso daqui para frente. Sem esperar por uma resposta, ela caminhou naturalmente até o sofá e começou a juntar as roupas sujas dele, até mesmo as meias fedorentas, para lavar mais tarde. Robin juntou-se a ela rapidamente, recolhendo a louça suja da mesa, juntando os jornais do chão e esvaziando o cinzeiro. Ortorin tentou se mexer e ajudar, mas antes que pudesse, Rouge disse: cuide da criança por enquanto. Ace, agora com pouco mais de 3 anos, estava brincando no pátio lá fora. Quando Ortorin saiu, Ace ouviu o som e se virou. Seu rostinho se iluminou de alegria, e ele estendeu os braços, cambaleando enquanto corria em sua direção, chamando com uma voz confusa, mas alegre: papai, papai. Ortorin ficou genuinamente surpreso. Ele mal havia participado do crescimento de Ace. Não esperava que o menino o reconhecesse, muito menos o chamasse de papai. O que ele não sabia era que no quartel-general dos fuzileiros navais, Rouge frequentemente mostrava fotos de Ortorin para Ace, ensinando-o a se dirigir a ele. Ace era esperto desde pequeno, então reconheceu Ortorin facilmente pelas fotos. E com sua personalidade naturalmente extrovertida, medo ou timidez nunca lhe passaram pela cabeça. O pequeno Ace já era adorável o suficiente, mas agora ele veio cambaleando, chamando papai, derretendo completamente o coração de Ortorin. Sorrindo, Ortorin se abaixou e o pegou nos braços, brincando: papai está bem aqui. Sentiu saudades do papai? Senti sua falta. Ace respondeu com sua vozinha suave enquanto apertava as bochechas de Ortorin com suas mãozinhas. Enquanto isso, no complexo de apartamentos da base, Momonga e Gion conduziam Somer até seus aposentos. Estes são os antigos prédios do G5. As condições não são ótimas, mas servem por enquanto. Estamos planejando construir uma nova área residencial e quando estiver pronta, todos os oficiais com patente de capitão ou superior terão suas próprias casas em vez de se amontoarem nesses apartamentos, disse Momonga cordialmente, dando um tapinha no ombro de Somer com um sorriso. Somer não se importou nem um pouco. Ele disse abertamente: não importa onde eu fique, eu consigo lidar com isso. Momonga senpai, como fuzileiros navais da linha de frente, nós vemos muito combate pesado. Quando eu recebo minha primeira missão? Não precisa ter pressa. A maior parte da repressão à pirataria fica a cargo de Isho e Tokikaki. Pelo que parece, aquele tal de Tokikaki deve voltar logo. Quando ele retornar, você poderá perguntar a ele sobre isso. Mas antes de tudo, você precisa encontrar Ortorin primeiro, respondeu Momonga. Mal ele terminou de falar, alguém veio correndo por trás, gritando. Momonga virou a cabeça, era Tokikaki. Ora, falando no diabo, disse Momonga surpreso. Ele já está aqui. Tokikaki acabará de desembarcar de um navio de guerra. Assim que pisou em terra firme, ouviu boatos dos fuzileiros navais no porto. A esposa do comandante da base havia aparecido com o filho deles. Aquilo o entusiasmou imediatamente. A esposa de Ortorin tinha vindo? Isso significava que a sua oportunidade tinha chegado. Gion deve estar furioso agora. Num momento como esse, tudo o que ele precisava fazer era tomar uma atitude e finalmente conquistá-la. Após perguntar sobre o paradeiro dela, Tokikaki correu direto para cá. Correndo até onde Momonga e os outros estavam, ele parou abruptamente, olhou para as costas de Gion, seus ombros rígidos, aura carregada de pressão, e depois para Somer antes de perguntar. Momonga, ouvi dizer que Rouge está aqui? É. Tis, que pena que você está atrasado. Meia hora mais cedo e você teria visto um verdadeiro campo de batalha, Gion contra Rouge. E olha só, mesmo que Rouge pareça delicada quando ela enfrentou Gion, sua presença era feroz. Explicou Momonga com a expressão de quem estava apreciando o espetáculo. Essa foi a confirmação que Tokikaki precisava. A esposa de Ortorin realmente tinha vindo. Observando a aura tempestuosa que emanava de Gion à sua frente, Tokikaki estufou o peito e declarou: aquele canalha do Ortorin finalmente receberá o que merece. E eu, o homem mais devotado de todo o quartel-general da Marinha, assumirei a responsabilidade agora. Confortarei o coração ferido de Gion e mostrarei a ela quem é o verdadeiro homem bom, quem ela deve escolher. Momonga o agarrou rapidamente. Espere, irmão, depois de todos esses anos, você ainda não se olhou no espelho? O que isso quer dizer? Você acha que eu sou feio? Tokikaki lançou-lhe um olhar fulminante e depois virou-se para Somer. Ei, garoto, me diga você, eu sou bonito ou não? Somer, é mesmo esperado que um novato como eu responda isso? Mas sob o olhar penetrante de Tokikaki, o rosto de Somer se contraiu antes que ele finalmente murmurasse: bonito, só que não tão obviamente Tokikaki-senpai. Mesmo um pouco bonito ainda é bonito. Tokikaki jogou o cabelo para trás com confiança, endireitou as costas e caminhou para frente para alcançar Gion. Mas claramente Gion não estava de bom humor. Quando notou, seu tom foi ríspido. Eu já disse para você não me incomodar, Tokikaki. Alheia atenção, Tokikaki suspirou. Eu soube o que aconteceu hoje, Gion. Por que continuar se agarrando a Ortorin? Ele não vale a pena. E você é? Gion retrucou com um olhar fulminante. Exatamente, sou eu. Tokikaki bateu no peito. Ao contrário daquele canalha mulherengo do Ortorin, eu. Antes que ele pudesse terminar, Gion o interrompeu com os olhos flamejantes. Tokikaki, não ouse insultá-lo. Tokikaki congelou. Atrás deles, Momonga caiu na gargalhada, apoiando-se na parede com uma mão enquanto a socava com a outra. Ha 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 ha. Ele não conseguiu se conter por mais tempo. Ao ouvir o barulho, Gion se virou para encarar Momonga com raiva antes de retrucar irritado. Parem de me incomodar, todos vocês. Dito isso, ela acelerou o passo e saiu furiosa. Sério, Tokikaki, por que você simplesmente não volta para Gotham? O Batman disse que não vai mais te bater. Momonga gritou atrás dele, rindo tanto que mal conseguia respirar. Mais à frente, o rosto de Tokikaki endureceu. Ele praguejou baixinho. Pare de zombar de mim com histórias dos malditos romances de Ortorin. Observando toda a cena, Somer não pôde deixar de se sentir ao mesmo tempo divertido e estranhamente aliviado. O ambiente no G5 era definitivamente mais relaxado do que no quartel-general, e ele gostou disso. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!